Olá, minha gente! Salve, salve! Estamos no mês de julho, mês em que é comemorada a independência do Brasil na Bahia. No programa de hoje, a gente celebra esta data tão importante para a nossa história. Inclusive, estamos aqui, ao pé do caboclo, símbolo de luta da nossa independência. No Bem Bahia, você vai ver. Tem o dicionário histórico biográfico dos moradores da heróica Cachoeira, obra assinada por Igor Roberto. É uma obra que vai reunir 282 personagens das variadas classes sociais, desde grandes comerciantes, grandes proprietários de terra, até pessoas escravizadas, egressas do cativeiro. Uma reportagem sobre o documentário Jornada das Folhas. A partir desse contato que eu começo a ter, né, com o universo de fato do candomblé, vivendo internamente, tendo aquelas coisas da lista, de comprar um monte de coisa, eu percebo o quanto de coisas que envolve, de fato, elementos, objetos, que envolve o sagrado. E o show Conexión, da cantora Yassi, que mistura ritmos afro-baianos e latino-americanos. Conexión, ele veio a partir de um convite de um festival ibero-americano chamado Conexión Sônica, um festival que é promovido inicialmente por uma equipe de produção do México, mas que se motiva a compartilhar com o mundo essas canções feitas pela comunidade ibero-americana, especialmente novos sons. E até parecia um beijo num bebê que a gente bota pra dormir e sonhar. Os festejos do 2 de julho mobilizam estudantes e moradores de vários bairros de Salvador. A equipe do Bem Bahia percorreu alguns desses espaços que sofrem verdadeiras transformações para celebrar o momento cívico mais importante do nosso estado. Há mais de um século, embelezando a festa em comemoração à independência, fanfarras e balizas dão um show de cores, movimento e sonoridade ao 2 de julho. Eles entregam música, coreografias, passos sincronizados e muita beleza. Quando entra aqui, quando a gente gosta de fazer o que a gente vem fazer aqui, a gente esquece de tudo e fica tudo ótimo. É uma coisa maravilhosa para quem gosta de dançar ou para quem gosta de tocar. É um lugar de experiência, de aprendizado. O motivo de eu entrar na banda foi porque aqui no bairro não tem muita coisa para o cara se distrair. O povo olha muito para o bairro aqui como um bairro criminoso, um bairro que é violento, entende? Mas dentro desse bairro existe isso aqui, ó, uma família gigante, uma cultura. Isso aí que me motivou e até hoje eu estou aqui. Toda a banda tem seu pelotão coreográfico. Cada baliza e balizador trabalha de acordo com a música que se toca e com os critérios da banda. 1, 2, 3 e... Há 8 anos no maravilhoso mundo do balizamento, Felipe, o que é preciso ter para se tornar um balizador? Força de vontade. A gente espera a banda criar o musical, passa o musical pra gente e a partir daí a gente vê se a gente cria um tema, trabalha esse tema e aí vem criando, né, do zero as coreografias. As escolas precisam investir em arte, educação, e a música é um pilar essencial para a gente, porque a banda interfere em vários aspectos extremamente positivos, desde a alegria dos meninos estarem na escola e tudo que ela traz consigo.
E aqui no Santo Antônio, além do Carmo, eu encontrei o Wagner, que tem o hábito de decorar a fachada da casa dele. Vamos bater um papo, Wagner? Sim, vamos sim. Vamos saudar os grandes, digamos, a participação forte do negro, né? Principalmente vindo de Cachoeira para cá, uma exaltação a Maria Filipa, né? A Maria Quitéria, o Condeitoro Lopes e todos os grandes vultos que participaram para a nossa independência aqui na Bahia. Brasileiros, brasileiros, corações. Tá aí, viva o nosso povo heróico! E como diz o hino ao 2 de julho, com tiranos não combinam, brasileiros corações. Vamos falar de ancestralidade e vitalidade no audiovisual. No candomblé tem um ditado que diz: sem folha, não há orixá, para mostrar a importância desse elemento para a religião. O documentário Jornada das Folhas, de Ravina Maia e Emerson Quilendo, entra por esse universo para contar um pouco mais como se dá a economia, movida pela coleta e venda das folhas. Uma série documental Economia do Sagrado, e o Jornada das Folhas é o primeiro episódio, esse episódio piloto, né, o abre caminho, que a gente costuma dizer, dessa série documental. O nome Jornada das Folhas foi dado por uma das catadoras, Dai. No primeiro contato com ela, a gente costuma dizer que ela é nossa folha de abre caminho. E no primeiro contato com ela, ela utiliza a frase: foi aí que eu comecei a minha jornada das folhas. Começa com o olhar de Thailson Souza, que é morador de Simões Filho, é um dos nossos produtores. E ele ali ainda como estudante de jornalismo, ele entende que essa história que gira em torno do bairro dele, do trabalho dessas mulheres, que conflui com a feira de São Joaquim, com o mercado das Sete Portas e com os terreiros de candomblé, que davam uma grande história, que davam um documentário. E aí Ravena acredita nisso. A gente se reúne e a gente mergulha durante 1 ano e 6 meses nessa jornada com essas mulheres assim incríveis. Em 2020 eu me inicio no candomblé, né? Eu sou muzenza no terreiro São Jorge Filho da Gomeia. E aí, a partir desse contato que eu começo a ter, né, com o universo de fato do candomblé, vivendo internamente, tendo aquelas coisas da lista, de comprar um monte de coisa, eu percebo o quanto de coisas que envolve, de fato, elementos, objetos, que envolve o sagrado, né? E aí, aí que eu tenho uma ideia de pensar, bom, essa economia, ela é uma economia específica das relações ali, dos saberes ancestrais da religião, das religiões de matrizes africanas. E aí, a partir da economia do sagrado, eu falei, não, o primeiro episódio vai ter que ser sobre a história das catadoras de folhas. Ela serve para banho, pôs orixá vir terra, isso aqui e vai para cama. Sou Gonçalino, que tem também. A minha jornada de tirar folha foi a minha cunhada que me ensinou. Eu fui morar lá no Oiteiro, lá na Santa Rosa. Aí a minha cunhada, eu vi o pessoal tirando folha, eu comecei a tirar folha. Aí até hoje estou nessa tirando folha, mais de 30 anos. Minha mãe estava passando muita dificuldade, aí encontrou uma amiga, aí chamou ela para ir catar folha, ela foi, eu comecei a ajudar ela. Aí depois eu tive meu primeiro filho e continuei no ramo da folha. E me orgulho de dizer que eu cato folha. A média de idade é 60 anos, temos mulheres de 48 anos, mulheres com filhos, com netos, casadas, praticantes de outras religiões que não candomblé, que foi algo que nos chamou bastante atenção durante esse processo, porque elas são atravessadas também pela intolerância religiosa. Dentro do ônibus, dentro do transporte, que elas precisam fazer o transporte das folhas, elas relatam, né, que muitas pessoas dizem, tira essas folhas de macumba daqui.
interesse nosso é pensar o quanto que esse ofício das catadoras, que envolve os chás, que envolve uma série de outras coisas, mas envolve os saberes, elas sabem das folhas, elas sabem as folhas que precisam para determinadas coisas que têm a ver com candomblé. Né? Então, elas, de certa forma, a economia que é trocada é uma economia de elementos, de objetos, de dinheiro, mas de conhecimento, de saberes ancestrais. Eu acho o meu trabalho importante. É tira-feitiço, essa é o abre-caminho e essa é a tira-fizanga. São as três folhas que já é um banho. Ela aqui é de Xangô, ela aqui é de Oxó e ela aqui é de Ogum. Aí, minha gente, importante registro. Parabéns a toda a turma do DOC Jornada das Folhas. A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco o show Conexión com a cantora Ayase. Não sai daí. A lua se apaga, São Jorge bate palma. Quando a gente se vê, a gente se embala na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Estamos de volta com Bem Bahia, hoje visitando localidades que são marcantes para a independência do Brasil na Bahia. Agora, por exemplo, estamos no Largo da Lapinha, em frente à sede Pavilhão 2 de Julho, de onde sai o cortejo com o caboclo, a cabocla, em procissão encaminhada até o bairro do Campo Grande, no Largo 2 de Julho. Além de Salvador, as cidades do Recôncavo se destacaram na luta para salvar o Brasil do domínio português. Igor Roberto se debruçou sobre a sociedade cachoeirana do século XIX e lançou o Dicionário Histórico-Biográfico dos moradores da heróica cachoeira. Essa obra ela vem como uma proposta diferencial, porque visa contar a história a partir da vivência dos seus moradores. Então é uma obra que vai reunir 282 personagens das variadas classes sociais, desde grandes comerciantes, grandes proprietários de terra, até pessoas escravizadas, egressas do cativeiro e também escravizados propriamente, que ainda estavam no cativeiro. Então contar a história a partir da vivência desses personagens. Nós podemos identificar aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos religiosos. Por exemplo, uma das festas mais tradicionais de Cachoeira, que atrai o maior número de turistas, é a Festa da Boa Morte. Então, pouco se conhece sobre quem foram essas primeiras irmãs. E aqui no trabalho eu trago a trajetória de diversas irmãs. O Igor é um pesquisador, historiador, né, que tem um cuidado muito grande com a história de Cachoeira e tem feito os seus trabalhos acadêmicos, né? Já defendeu a dissertação de mestrado sobre a Ordem Terceira do Carmo e ele continua no doutorado trabalhando com esse mesmo tema. E aí, interessante porque, de repente, ele começa a fazer esse trabalho que é completamente diferente do trabalho acadêmico que ele faz, e ele foi reconstituindo essas histórias, né? A sociedade de Cachoeira, né, independente da pessoa ser da academia ou não, vai encontrar ali inúmeras referências que são extremamente importantes, né? Pessoas que vão encontrar parentes, né, antepassados. Vai servir também, talvez, de referência como estudo dentro das próprias escolas do ensino fundamental e ensino médio. É porque ele tem uma linguagem uma linguagem simples, não é aquela linguagem acadêmica simplesmente, mas é de uma linguagem agradável, simples, que facilita a leitura de qualquer pessoa. A obra faz o resgate importantíssimo das personalidades de Cachoeira do século XIX. Faz justiça, né? Porque traz a lume personagens que foram esquecidos, invisibilizados ao longo da história, pelo cânone cultural hegemônico. Então temos aqui, portanto, a participação de pessoas indígenas, de mulheres, de negros, de diversos perfis que foram ignorados social e culturalmente pelo cânone.
Eu digo que esse trabalho nasceu a partir das minhas conversas com minha avó. Minha avó era uma pessoa que tinha uma memória prodigiosa e assim ela me contou muitas coisas de cachoeira. Claro que eu, como sou historiador, eu confrontava e tudo batia direitinho até as datas. Então esse livro, ele pode ser, né, um livro de leitura corrente, digamos, mas ele também é um instrumento de pesquisa, ele é um guia de pesquisa. Tá aí, Igor Roberto, novas perspectivas para contar nossa história. E o assunto agora é música. Legítima representante da música baiana contemporânea, a cantora Ayace apresentou no Cine Teatro 2 de Julho o show Conexión, cujo nome dá pistas do encontro de ritmos afro-baianos com sons latino-americanos. E até parecia beijo num bebê que a gente bota pra dormir e sonhar. Energizou meu corpo inteiro com a luz potente do seu enorme olhar. Conexión é o terceiro álbum solo da cantora Ayace e foi lançado justamente aqui onde estamos, não é, Ayace? No palco do Cine Teatro 2 de Julho, em Salvador. E é um disco muito marcante porque você faz um apanhado da sua trajetória, inclusive com releituras de canções de outros discos, não é? Sim, eu estou muito feliz de estar aqui, de voltar a esse palco tão especial do Cine Teatro 2 de Julho. Esse disco é um disco também muito especial, a gente faz essa retomada tanto de Dentro Ali quanto de Eu Andava Como Se Fosse Voar, dentro de uma roupagem mais acústica, com a proposta também de deixar mais próximo, sabe, esse repertório de quem está ouvindo e fazendo essas releituras, evidenciando mais a poesia. Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Conexión, ele veio a partir de um convite de um festival ibero-americano chamado Conexión Sónica, um festival que é promovido inicialmente por uma equipe de produção do México, mas que se motiva a compartilhar com o mundo essas canções feitas pela comunidade ibero-americana, especialmente novos sons. Esse show para esse festival foi gravado como um docu-concerto, onde eu apresentava não só as canções, mas o universo onde essas canções também foram criados. Eu gosto muito de cantar de onde eu venho, o lugar de onde eu venho. E a partir disso, me reconhecer e fazer com que as pessoas também se reconheçam nesse lugar, promover pontes mesmo culturais. E acho que a melhor forma é me apropriando desse lugar de onde eu venho. Então, eu venho de Salvador, que traz essa cultura afro-baiana muito presente em cada beco que a gente vai, em cada rua. Tanto Conexión quanto Eu Andava Como Se Fosse Voar foram trabalhos que foram apoiados pelo selo da Educadora Independente e sem esse selo, acho que eu não teria conseguido tantos voos altos como eu consegui, né, ao longo dos últimos anos, inclusive estar aqui, né, ter a possibilidade de estar aqui, de me apresentar nesse teatro, o Cine Teatro 2 de Julho, que está aqui recém-reformado e aberto para a comunidade. Foi botando lenha na fogueira, fome na criança até totalmente me excitar. Você está com Conexión aí na cena, no entanto, o seu último lançamento foi um videoclipe que é uma canção do segundo álbum. Eu queria que você me explicasse essa história, inclusive uma canção muito importante porque fala do prazer, não é? Mas não só isso, não só esse clipe, mas a gente também lançou um mini documentário da turnê que a gente fez no México e que também foi a turnê desse segundo álbum, de Eu Andava Como Se Fosse Voar. Quando a gente está trabalhando dentro de um universo independente, nem sempre a gente consegue ser tão linear.
E essa canção é uma canção Jornada do Prazer, é uma releitura do Gonzaguinha. Uma canção que para mim é uma delícia e que quando eu comecei a escutar o Gonzaguinha cantando, eu não parava de cantar essa canção, ela ficava buzinando no meu ouvido. Subir pelas paredes, pular de cabeça, gemer, chorar, uivar, gritar. Acompanhada com bons músicos, com, enfim, gente que sonha a música também e que enxerga a música principalmente como uma missão e como uma ferramenta profunda assim, de transformação cultural, transformação social. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. O Bem Bahia de hoje fica por aqui. Para acompanhar o programa, rever outras edições, basta acessar o canal do YouTube da TV Bahia e seguir a gente nas redes sociais. Vou deixar o spoiler do próximo programa para você ficar com aquele gostinho de quero mais. Artesanato é uma coisa que eu amo muito desde sempre. Eu gosto de fazer vários tipos de coisa, pintura, desenho, ponto cruz. Enfim, eu sempre estou variando e eu achei nesse curso uma oportunidade de expandir meu talento. Um beijo grande, boa semana, muito obrigada pela audiência de sempre e semana que vem tem muito mais. Até lá! Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se fala, a gente nem pode se ver. É tanta emoção, tanta agarração que a gente nem sabe dizer. Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Como é bom sonhar, sonhar com você. Como é bom sonhar, e a gente querendo se ver. Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se fala, a gente nem pode se ver. É tanta emoção, tanta agarração que a gente nem sabe dizer. Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê.